Fala aí pessoal, Pastor André Batista aqui pelo canal Movimento Igreja Sem Política. Um abraço a todos aqueles que sempre me acompanham pelo canal e também os temas que tenho tratado com vocês aqui. Bom, hoje falaremos dessa iniciativa do Donald Trump em produzir Bíblias com o interesse de fazer campanha política para sua reeleição, e Bíblias essa que trazem como slogan Deus abençoe a América. Meus propósitos aqui com esse tema, e como todos os outros vídeos que já gravei, é expormos aí a forma de operação desse sistema político religioso, da onde sai esse pastor político, esse ministério político cristão, que sempre se utiliza do Evangelho, como também do nome de Deus, como o nome de Jesus, para atingir esses objetivos eleitorais, como também até mesmo, industriais, que é o que está ali embutido nesse mecanismo de emancipação para certas ordens, e ordens ocultas e secretas, tá bom? Bom, e dentro desse tema e desse propósito, especificamos aqui a tentativa do Trump de usar essa campanha eleitoral, ou para sua reeleição, o seguinte slogan: cruzada em defesa de valores cristãos contra a esquerda. Esse interesse de querer impor moral contra a esquerda cumpre um padrão de operação revolucionário histórico, que sai lá do protestantismo, que sai lá da Reforma Protestante. Que lá na Reforma Protestante, eu vou citar isso aqui hoje, está a terceira fase da emancipação institucional para a maçonaria. A maçonaria usou a Reforma como o protestantismo como instrumento de se emancipar em nome da institucionalidade, tá bom? Então nós vamos tratar essa questão histórica, porque aquilo que o Trump está fazendo agora com o moralismo e a religião, isso é um padrão operacional que surge lá de trás de ordens humanas específicas. Então é muito importante você entender que não se trata de evangelho, se trata de alguma coisa que precisa ser identificado por vocês. Deus não está nisso. O que está é o homem e os interesses políticos e industriais. É isso aí, ok? Eu vou falar algumas coisas aqui que vão esclarecer esses assuntos. Bom, antes de tudo, lembrar vocês que o Movimento Igreja Sem Política não existe para discutir política, ok? O Movimento Igreja Sem Política existe para aplicar a hermenêutica bíblica nesse assunto que diz respeito à igreja e Estado, ok? Então, a gente vem se dedicando a representar aqui, como honrar, três aspectos desta hermenêutica bíblica. Primeiro, quem é a identidade desta autoridade teológica? Quem é a autoridade teológica? É a igreja? É o líder? Não, é Cristo. Esta autoridade teológica é uma prerrogativa messiânica, ok? Ele é o veredito da fé. Ele é a palavra inicial e final da fé. Quando essa autoridade é passada para a igreja, que eu quero dizer que a igreja passa a representar o veredito da fé, isso está errado, é uma troca de chave, isso é heresia. Ok? Segundo ponto, a unidade instrumental do dever cristão, a unidade instrumental do que é ser igreja, o modelo de igreja, ou o modelo do que é ser cristão. Isso é tirado de quem? Sai da onde? Esse é o segundo ponto. Está provido diretamente pelo Cristo, porque tudo aquilo que ele foi em matéria, em vida, em verdadeira humanidade, institui o padrão do que é ser cristão, do que é ser igreja. Então essa chave de pré-ordenação sai diretamente dele, de uma atividade dele, que está dentro de uma causa mais suficiente do que a razão, do que o homem, do que qualquer coisa aqui nesse mundo. Ele está acima, e num nível acima. Por isso deve ser reconhecido, acatado, não só como autoridade, mas como também modelo e padrão instrumental do que é ser cristão ou exercer ministério. Aí vem o terceiro ponto dessa hermenêutica, porque na atividade messiânica do Cristo em Jesus é provido ali a instituição da primeira igreja, ou foi dada a existência, ou a partida do que é a primeira igreja. E a igreja primitiva, a igreja neotestamentária, que ali é uma espécie de governo eclesiástico, esse sistema neotestamentário, ok? Então ali dentro da primeira comunidade cristã, na história, existe ali um padrão histórico entre eles e que foi formado, organizado e planejado por homens que Jesus escolheu a dedo e os preparou e os capacitou. Então isso é sério.
Então a igreja que se cumpriu ali nesses homens, ela precisa ser vista por nós como a única igreja, ou a igreja padrão. E um padrão histórico ininterrupto. Por quê? Porque esse exemplo de igreja segue para as demais igrejas. Então, se nós formos levar em conta aquela primeira igreja como um padrão, nós vamos chegar na conclusão que cristianismo não serve para nada. Ok? O que serve é o que está lá naquela primeira igreja. É o que nós, na verdade, precisamos entender aqui. Essa igreja ela não fechou, ela continua aberta, exemplando, fornecendo, providenciando material para nós termos uma dimensão do que é ser crente, do que é ser cristão, do que é fazer a obra de Jesus. Tá bom? Então, para muitos ela desapareceu, ela fechou. Não. Ela continua aberta. E quando eu falo igreja, eu falo ministério, não falo templo. Tá? Esse padrão ministerial entre os apóstolos e discípulos é padrão histórico ininterrupto. Então existem 3 elementos importantes naquela primeira comunidade que vocês têm que levar em consideração, que eles representaram para Jesus. Aquela primeira igreja foi para Jesus, a sua continuidade, o seu progresso, a sua preservação. Ela exerceu esses 3 pilares para o evangelho, que quer dizer, né, que ela foi isso para Cristo, porque ela cumpriu as suas orientações. Então, entendendo que ela exerceu somente estas finalidades para Jesus, aí vem esse detalhe. Não existe lá naquele padrão nenhum sistema que pregue isso. Um pastor político ou ministério político cristão. Não existe sistema lá. Da igreja usar o Estado. Da igreja usar o Estado para cumprir as suas finalidades ministeriais. O que ela representou para Jesus não é política, ou não é político. Se isso mudou lá para frente, quem mudou errou. E um detalhe importante, que quando Jesus entrou neste mérito do evangelho e obediência, ele definiu que se uma destas unidades ou atributos da sua autorrevelação forem comprometidos ou quebrados, pela igreja, por mim, por você ou pelo homem, nós temos um comprometimento sério no fator final, que é a graça, que é a salvação. O resultado está comprometido. Não tem dispensação, não tem salvação. Quando ele disse, alargou o caminho, alargou a porta, muitos vão entrar, mas não vão se salvar, como já prevendo exatamente isso. A interferência de certas filosofias naquilo que ele desceu e pregou. Então o entendimento aqui é que se o plano da igreja hoje não estiver organizado como foi visto em Cristo e na primeira comunidade cristã, nós temos uma fraude processual. E essa fraude processual, ela vai gerar esse fracasso, essa destruição. Já está gerando. Então é muito importante vocês entenderem essa questão hermenêutica, porque nós, aqui do movimento, não queremos deixar transparecer para você de que nós somos melhores ou mais santos que os outros. Mas porque existe uma preocupação disso, de que o evangelho seja aplicado nas pessoas, mas dentro de uma dispensação e concepção messiânica. Ou seja, que a autoridade ou a causa instrumental disso seja Cristo. Porque se não tiver bem trabalhado nas pessoas esse evangelho, a começar pela consciência, você não está salvando essas pessoas. Você está matando elas. É diferente. Então tem muita gente que acha que qualquer coisa salva. Segundo o meu Senhor, não. O padrão tem que se cumprir. Ele precisa se cumprir nas pessoas e na igreja. Se isso não acontecer, não atingimos nosso objetivo. Então existem atributos de autorrevelação que de lá saem a normativa da fé, e isso é messiânico, está em Cristo, e a vontade dele, o caráter dele e a pessoa dele define isso. O que nós precisamos ser para Deus. Então ali, em Cristo, como na primeira comunidade cristã, eu digo os discípulos, não existe ali neles, nem no Senhor, alterações, lados políticos. Pelo contrário, o que ele foi em plenitude e essência é isento de influências. Ele não foi influenciado, ele não escolheu um lado, ele independe de sistemas. Ele não participa de sistemas. Ele não faz acordos políticos. Ele não faz alianças políticas. Ele não tem uma ideologia.
ele não usa o mal para atingir o bem. Ele não usa o que é do mundo para ser ele mesmo. Então essa imutabilidade em Cristo, esta atuação messiânica nele e na primeira comunidade cristã, define a caracterização disso, do que seria uma vida cristã. No mundo, em circunstâncias, até mesmo, ou eventual, circunstâncias de dificuldade. Porque quando ele viveu a dificuldade, ou esteve dentro de alguma circunstância de pressão, ele não facilitou. Ele não foi buscar acordos, ele não foi buscar alianças políticas para poder usar isso em sua vantagem. Pelo contrário, em circunstâncias de dificuldade, ele preferiu sofrer, padecer e morrer do que isso, do que vender a consciência, do que vender a alma para se favorecer. Isso aconteceu com ele e com os discípulos e com os primeiros cristãos. Se depois mudou, é porque a falha está no homem. Então Cristo é um padrão de processo para nós do que seria esse sistema de atuação cristã ou ministerial cristã, que precisa ser levado em conta por vocês. Aí entra aquele ponto, bom, mas se nós trouxermos o que está lá atrás na história, que foi visto nele na primeira comunidade cristã, como o senhor está ensinando aí, para os nossos dias, os Estados Unidos não vai existir, como foi, falado por um presidente lá. Os Estados Unidos nunca existiria mais, se for levar a risco o que está no Evangelho. Exatamente, porque o Estado não era para se meter com o Evangelho, e nem com a Bíblia. O Estado é o Estado. Então, obviamente não há nenhuma ordenança de Cristo de que o Estado obedeça o que ele pregou, porque o Estado é uma instituição humana, a igreja é uma instituição de Cristo. Então, mas olha que absurdo. Então quer dizer que nós vamos apagar, tirar completamente da história o que Jesus foi lá, traz dentro dela, para poder gerar uma outra concepção, uma outra realidade do que é ser igreja, do que é ser cristão? Então tá bom, você até pode interferir filosoficamente nos autos, messiânicos de Jesus, mas em compensação, nada do que você faz aí, filosoficamente com o Evangelho, Deus vai honrar, que foi o que na verdade ele avisou. Bom, então aqui está a parte hermenêutica. A igreja vem depois, o Evangelho vem depois, Jesus vem primeiro, ele é o Evangelho, ele é a Escritura, e a igreja sai dele. Se nós formos levar em conta isso que eu falei até agora, não existe pastor político e ministério cristão político. Bom, aí se nós formos na história procurarmos ali a origem e a autoria do sistema político-religioso, quando une política e religião, isso é um advento maçônico. Quem criou foi eles, ok? O sistema político-religioso tem por origem e autoria uma ordem humana, uma dinastia imperialista, inclusive, tá? É um advento maçônico. Isso prova o que eu estou falando, ok? Foi criado por eles com objetivos de dar emancipação e mais poder institucional. Que é aquilo que eu falei para vocês, que é a terceira fase dessas ações revolucionárias da maçonaria no mundo, que usou a reforma protestante para atingir esses objetivos políticos, como também industriais. Essa base operacional revolucionária da maçonaria, ela é uma dinastia imperialista acasalada porque, eu vou dar um exemplo aqui do que aconteceu na terceira fase, quando o Lutero inicia essa chave de ativação de emancipação para a maçonaria pela reforma protestante, ele gerou uma espécie ali de filhos, tá? Que depois, quando o Rockefeller apareceu lá na frente com o interesse de expandir o protestantismo lá nos Estados Unidos, ele cedeu filhos, Rockefeller, para se acasalar com alemães que eram da genealogia luterana, para tornar sólido e consistente essa operação nos Estados Unidos. Eles precisavam gerar uma espécie de genealogia para o esquema. É uma coisa meio absurda, mas não é meu propósito com vocês aqui trabalhar essa questão, ok? Mas existe uma base operacional na terceira fase da reforma protestante, inclusive,
que esta base operacional é feita de protestantes maçônicos anticlericais, além de ser revolucionária. Então eu estou falando um detalhe da história do que diz respeito ao sistema político religioso, que é praticamente uma nave operacional de emancipação para este poder ou essa ordem maçônica atingir os seus ditames políticos e industriais. Então, dentro desta estrutura institucional que une política e religião, esse mecanismo é feito de engrenagens, ok? E essas engrenagens, elas precisam ser explicadas para vocês aqui, para chegarmos no Trump, ok? Existe um paradoxo nessas engrenagens, que trata religião e política, tá? Na religião, eles criaram ali uma atuação específica, digo com prerrogativas específicas. Catolicismo, cristianismo protestante e islamismo. Todas estas religiões são pinças de um único poder. Foram criadas com esses objetivos de atingir, por meio dessas religiões, essa condição de nova ordem mundial. Tá? Tanto o catolicismo como o protestantismo e o islamismo, por mais diferentes que sejam na sua teologia, institucionalmente são parecidas. Por quê? Porque todos ali, tanto um como o outro, defendem que Deus está representado pelas instituições, que é o dispensacionalismo. Então, parecem ser divergentes, mas todas trabalham para um ponto comum: condicionar a humanidade para uma nova ordem mundial. Religião e política foi criado por eles para anular autonomia, como também anular anonimato da humanidade, como é a tecnocracia hoje, a tecnologia, ok? Isso na religião. Na política, eles também criaram as mesmas engrenagens, com ideologias diferentes, partidos, lados diferentes, mas todos trabalhando por um mesmo objetivo: condicionar a humanidade para uma nova ordem mundial. Ali na política se registra a história que eles criaram a repartição política moderna liberal, moderna liberal, a radical democrata e a socialista e comunista. Então, exemplo, a direita e a esquerda são lados de um mesmo poder. Então, por mais diferentes que sejam nas suas ideologias políticas e divergentes em suas opiniões, todas existem para trabalhar por um mesmo ponto comum: dar autoridade e condição de um poder internacional ou de uma ordem mundial. Talvez você tenha dizendo: pô, pastor, discordo com o senhor, me dá aí uma prova, além de coisas passadas. A ONU existe. E destas ambiguidades, desta engrenagem, desse mecanismo, saiu a ONU. A ONU hoje ela é uma estrutura supranacional desse poder. Ela já é uma concepção de ordem mundial. Ela já governa, pô. E tanto a direita, tanto a esquerda como a direita, política está no colo da ONU. Servem as suas instituições. Então, para que lado político? Para que partido? Para que ideologia? Se o que está progredindo e avançando para frente é isso. É uma autoridade universal. E que praticamente está repatriando, loteando o mundo, pô. Isso é uma coisa óbvia. Mas é muito importante vocês entenderem aqui que este mecanismo do sistema político religioso ele trabalha de maneira ambígua para enganar todo mundo. De que existem lados. De que existem direitos, de que existem liberdades, de que existe o mal, de que existe o bem, essa coisa toda aí que é bem característica mesmo desse mecanismo e que todo político faz parte, desse cenário cínico. É uma forma romana de governar o mundo. Bom, desse sistema político religioso que eu estou tratando aqui, cujo fenômeno é maçônico e advento é maçônico, e a reforma protestante é uma prova disso, como já tratei aqui, existe uma modalidade ali dentro desse sistema político religioso que é reconhecida como aristocracia cristã. Essa modalidade operacional revolucionária que está dentro do sistema político religioso, inclusive na terceira fase da reforma protestante que eu já me referi aqui, ela que traz esse papel
essa missão, essa ideia de ficar pregando para as pessoas que o cristão foi chamado por Deus para governar o Estado. E eu vou tratar alguns detalhes importantes que estão protocolados lá atrás na Reforma Protestante pela maçonaria, do que os agentes maçons deveriam desempenhar pelas igrejas, ok? Então, esta modalidade operacional revolucionária, a aristocracia cristã, assumiria essa versão de formar um governo no qual o poder político é exercido por uma classe religiosa e intelectual cujo ênfase é a reforma moral e intelectual. Conceito: Deus governando pelo parlamento, cujo pilares seriam a moralidade, a ética, a intelectualidade e institucionalidade, que não tem nada a ver com o evangelho. Ok? Bom, seguindo. E as determinações seriam exatamente o quê? Que além de o cristão assumir ser um agente político, com essa ideia, o idealismo, né, de governar o Estado com objetivos cristãos, também viriam impor valores cristãos na política e usar o Estado para refrear o mal social e moral. Impor valores cristãos na política, ou seja, fazer uma Constituição e uma Carta Magna, tá? Com valores cristãos, está registrado na história. A primeira Carta Magna, né? E as primeiras constituições, todas elas foram redigidas pela maçonaria usando esse falso moralismo, usando esses elementos religiosos, inclusive essa teologia do dualismo, né? Nós estamos fazendo isso para vencer o mal. E aqui o bem financia o mal, porque o mal rende. O mal rende para a turma do bem. A turma do bem não ia brilhar se o mal não existisse. Entendeu? Então aqui o bem financia o mal. O mal tem que existir. Eles armam a maldade, para a maldade gerar o caos, aí eles aparecem para ficar discursando em nome de Deus, em nome de Jesus e essa coisa toda. Nós estamos usando a Bíblia na Constituição porque queremos vencer o mal. Estamos usando a Bíblia na Constituição e o Estado porque queremos vencer o mal. Então, debaixo dessa pressão, eles ganham votos, eles ganham credibilidade, eles dão aquele polimento para a política. O moralismo é isso, né? Bom, dessa modalidade aristocracia cristã que sai a teologia do trabalho, a teologia profissional, teologia cultural, intelectual da vida, que são tendências que foram trabalhadas a princípio por Lutero, depois por Calvino, com esse interesse de dar à maçonaria essa emancipação que é a institucionalidade. Então nada disso pode ser chamado de evangelho. Tudo isso tem origem e autoria numa ordem humana que eu estou me especificando e posso provar o que eu estou falando aqui. Ok? Então esse interesse de querer gerar um governo cristão ou um governo com princípios cristãos alimenta um esquema que condiciona a humanidade a ser refém de uma única ordem, de um único poder, porque tudo aqui está financiado por um único fundo internacional. Tanto que eu citei, família Rockefeller, que levou essa máquina de emancipação para os Estados Unidos e que para poder trabalhar lá, a mão da maçonaria, essa tendência, precisou acasalar filhos com alemães luteranos. Entendeu? Que está registrado e a gente vem denunciando lá pelo Verdade em 10 Minutos. Bom, então o que o Trump está representando agora, em discurso, em campanha, ele que é do Partido Republicano, e se eu não me engano da direita cristã, conservadora, ou a turma do bem, o que ele está trabalhando alimenta o sistema. Ele não está a serviço de Deus, nem ao meu serviço, nem ao teu serviço, nem ao serviço de ninguém, ou de nenhum americano. Ele está alimentando a arte de fazer política, ou seja, ele está alimentando o cenário cínico, teatral, de que política funciona, de que existem lados. Não existem lados. Só existe o fraco e o forte na política que funciona. Só existe elite global. O resto são escravos. É a pirâmide, senhores. E o Trump está trabalhando exatamente com esses objetivos. Porque muitos, como ele, já usaram o evangelho e a igreja para dar à maçonaria a sua institucionalidade. Já fizeram isso, só está tocando a bola. A igreja, o templo é esquema, o templo é negócio. Entendeu? São igrejas de fachada, a serviço disso. De uma etnia, de uma dinastia anticristã, é o contrário. Tá? Porque meio que eles geraram um mandamento moral sem a autoridade messiânica de Jesus. Que a maioria da direita moralista política pensa dessa forma. A coisa mais importante é ser o bem. Não, segundo o evangelho não é ser o bem, é ser de Cristo. Mas o moralismo gerou
tendência de criar um mandamento de bons costumes sem a autoridade messiânica de Cristo. Então esse cara está cumprindo um padrão de atuação operacional revolucionário, que está protocolado na história, como eu já tratei aqui, e o que eu vou falar dele aqui agora é fato. Ele não está servindo a Deus, ele não está servindo a Jesus, ele não está representando o povo, mas interesses que são políticos e industriais de uma minoria elitizada, tá bom? Então Donald Trump, para fazer a sua campanha de reeleição, promoveu Bíblias com o slogan Deus abençoe a América, uma versão manuscrita com cópias da Constituição e declarações de direitos de independência dos Estados Unidos. Você entendeu? Ele está fazendo a mesma coisa que lá atrás a maçonaria pediu para Lutero e Calvino fazer. Na sua candidatura à reeleição, ele fez parceria com o cantor de música country, Lee Greenwood, para fazer músicas, para promover essas Bíblias personalizadas e tocar em comícios. Bíblias essas que ele está vendendo a $59,99. Ok? Enquadrou na sua campanha aquilo que eu já disse, uma cruzada em defesa dos valores cristãos contra a esquerda. Então ele está usando o mal para atingir o bem. Ou seja, as razões, né, do mal de definir que a esquerda é o mal para exatamente se promover com a moral, de que ele é alguma coisa, de que ele é um ótimo cidadão, mas é um oligarca. Aí a CNN americana, obviamente, setor também da elite global, intitulou a iniciativa do Trump de representar a sua reeleição com Bíblias personalizadas. A CNN americana intitulou Política na Religião, ou Política da Religião, melhor dizendo aqui. E aproveitou exatamente para fazer essa crítica. Uma crítica que está certa. Não tem que pôr religião na política. E evangelho não tem nada a ver com política. Mas, em compensação, é uma forma de escandalizar, perplexar, desgastar a humanidade mais ainda com essa questão, porque eles não vão parar de sugar. Eles vão continuar usando a igreja, você não tem dúvida. A laicidade do Estado é uma teoria que a reforma criou, que nunca obedeceu. Vamos dizer que a política precisa da religião. A religião foi criada para servir a política. Só que o evangelho não entra nesse acordo. Aí há uma estatística de que 49% dos americanos, quase a metade do país, é a favor de que a Bíblia desempenhe essa tarefa de vida pública e vida política. Porque eles foram criados, praticamente formados desde a infância a pensar assim. 30% dos americanos são simpáticos ao nacionalismo cristão, que levam a ideia que a América foi concebida por Deus para ser uma nação cristã diferenciada. Aonde isso está na Bíblia? Aonde? Em que momento Jesus pregou isso aí? E eu já vou trabalhar isso com vocês. Ainda, esse conceito de que os Estados Unidos têm a bênção de Deus e a unção de Deus. Da onde vem esse conceito aí? Então, vamos lá. Primeiro detalhe. Ele, Trump, como todos os demais políticos no mundo que se prontificam a usar evangelho, a igreja de Cristo, para finalidades políticas, eles estão usurpando prerrogativa. É uso indevido da igreja ou do evangelho que Jesus representa ser a autoridade. Então, o que eles fazem, eles não têm liberação, eles não têm licença, eles não têm autoridade. Nós estamos aqui para defender isso. Não é para pegar o que é dele para usar para você. Se você realmente for participar, que seja debaixo da autoridade dele e sujeição dele, Cristo. Agora você pega a igreja, pega o evangelho para fazer o que você quer, você está errado. E o papel do movimento é dizer o seguinte, isso aí é fraude processual, é o abuso de prerrogativa. Você está pecando, você está transgredindo. Essa é a razão do movimento Igreja Sem Política existir. Esse é o primeiro ponto. Não tem fundamentação bíblica para isso. Não existe fundamentação bíblica para esse cara promover Bíblias com o slogan Deus abençoe a América. Não tem fundamentação bíblica para esse cara enquadrar numa campanha política de reeleição um trecho bíblico. Ou um objetivo de defender valores cristãos. Não tem. Se ele quer servir a Cristo, que seja debaixo do evangelho. Não na condição de um político, não na condição de um empresário, não na condição de alguém que está dentro do Estado. Pô, vai ter competência para ganhar a eleição então, sem usar o nome de Deus, pô. Vamos lá, segundo ponto.
Ele cumpre um modelo político operacional que está visto lá no protestantismo da Reforma, que foi usado para emancipação institucional para maçons, para a elite global, representando o progresso dessas ações revolucionárias que condiciona a sociedade a uma nova ordem mundial, que é a geopolítica e a hegemonia que está hoje lá na ONU. Esse é o segundo ponto de tudo que eu falei. O terceiro, usando a religião protestante para dar brilho para a política e gerar o fanatismo, que é o patriotismo, que é a visão partidária, que rendeu, como já falei aqui, esse império institucional para a franco-maçonaria. Eu queria fazer um registro para vocês que estão me ouvindo aqui. Esses são os 3 julgamentos que eu estou dando aqui, tá? Não tem fundamentação bíblica. Essa base operacional que eles estão usando é maçônica. E terceiro, aspecto que eu coloquei aqui, que a religião protestante, ela precisa estar na política para dar brilho a essa ideia de que Deus está num partido, numa política e está dentro do Estado. É uma forma de poder renovar o cenário político com a bênção de Deus, usando Deus. Bom, daí Al Gore, no seu livro O Futuro, olha o que ele afirma aqui. Será que nenhum americano leu isso aqui? Al Gore afirma que existem 2 pontos importantes para os Estados Unidos desempenhar o papel de gerar uma ordem que transcenda a perspectiva de uma única região ou nação como potência mundial. Ele fala da geopolítica e hegemonia americana que os Estados Unidos alcançou usando isso, a religião. E ele destaca, Al Gore, quais são esses 2 pontos importantes para os Estados Unidos ter gerado a geopolítica e a hegemonia que está no colo da ONU hoje, inclusive em nível de estruturas. O espírito da religião protestante pelo conceito e afirmação de providência divina pela nação americana, pelos Estados Unidos, um tipo de nação diferente, um tipo de compromisso de crença de que Deus é americano. Primeiro detalhe que Al Gore fala que foi importantíssimo para os Estados Unidos se erguer, tá? Numa visão supranacional de regime político e econômico. E outro segundo ponto, o espírito da liberdade republicana da democracia, pelo moralismo, como um idealismo. Então ele define que o protestantismo foi essencial para os Estados Unidos atingir esse domínio, essa liderança econômica e política mundial. E a visão contemporânea disso tudo que eu estou tratando é que tudo que os Estados Unidos desenvolveu, né, a nível estrutural, com a sua geopolítica e hegemonia, hoje isso está sendo transferido para a ONU aos poucos. Então, logo, logo, alguns que estão me ouvindo aqui vão lembrar, logo, logo, tudo isso estará à disposição da ONU e aos poucos vai se transferindo essa autoridade gerencial de governança mundial para a ONU, dentro desses acordos que são transnacionais. Então, tudo aquilo que os Estados Unidos agora, nesse momento, representa, historicamente falando, do que eu estou tratando aqui, a nível de geopolítica e hegemonia, ele está dando de graça para a ONU. Então, olha quanta guerra, quanta gente que morreu em combate, defendendo uma bandeira e uma pátria, acreditando que Deus estava até nela, para chegar nessa conclusão, que tudo vai acabar no colo de um único poder, que as barreiras diplomáticas vão ser quebradas, nada mais será meu, nada mais será seu, tudo será de uma minoria que vai ter o controle total. E a tecnocracia é isso. Agora ele, nesse livro, trabalha a visão da quarta revolução industrial, que será a era tecnocrática. Então, hoje, tudo que os Estados Unidos criou, né, no Vale do Silício, tudo que ele criou a nível estrutural, tecnológico, militar, blá blá blá, tudo está sendo transferido aos poucos para a ONU assumir a frente dessa gerência, ou até mesmo desse discurso que emociona, em nome da humanidade, em nome dos povos, nós queremos fazer o bem, assumiremos a frente para governar melhor o mundo. Então, todo esse processo da reforma gerou aos Estados Unidos esse poder que ele está entregando agora para uma única força internacional. Então, é aquilo que está acontecendo no país aqui, no Brasil.
A mesma coisa que está acontecendo com o Bolsonaro. Ele é o Messias, ele é um homem que Deus escolheu. E dando brilho para esse cara, pulindo ele em nome do protestantismo, da religião, do moralismo. Enquanto a esquerda é o diabo. E a esquerda também tirando proveito disso também, a esquerda política. Né? Com o seu discurso social e aqueles ataques todos que eles falam em nome do liberalismo. Seja como for, tudo isso é um jogo. O que o Trump está fazendo lá, o Bolsonaro está fazendo aqui, e a esquerda está fazendo no mundo, tudo isso é um jogo. No fundo, as guerras e o caos servem para isso. Para a turma do bem aparecer e discursar e avançar mais ainda no que diz respeito ao controle econômico, como também o controle das autonomias e do anonimato. Senhores, tudo que eu estou tratando aqui para vocês precisa ser refletido, pesquisado, buscado. O fato é que não existe licença para nenhum político se utilizar do Evangelho e do nome de Cristo para esse objetivo, que é a política e como também partidarismo. Espero, no meu Salvador, no meu Jesus, que alguma coisa que eu tenha dito aqui tenha te servido. E o meu apelo é que vocês repudiem veemente essa política dentro da igreja, porque quando você enxergar alguma igreja acolhendo políticos dentro dela ou mandando discípulos para o Estado, com o objetivo de usar o Estado para trabalhar para Deus, você já sabe quem está por detrás dessa coisa aí. É a maçonaria, é a ordem mundial, não tem nada a ver com o Evangelho. E vamos acordar, porque todos, lembra? Não existe lados, só existe um poder. Um abraço, Deus abençoe vocês, até o próximo vídeo.